Os furacões, eles trazem sempre consigo muitas catástrofes e muitas destruições. Nesse vídeo em particular, eu quero trazer para todos vocês aqui o que a Bíblia fala a respeito destes grandes tornados de vento que destroem cidades, que arrastam até mesmo carros, derrubam casas. O que a Bíblia tem a falar a respeito destes grandes fenômenos da natureza? Será que é a mão de Deus pesando sobre a humanidade? Eu também quero comentar e falar a respeito do gigantesco furacão que vai atingir a Flórida, o chamado Furacão Milton. Então, deixem os seus likes, os seus comentários, se inscrevam no canal e compartilhem este vídeo com outras pessoas que querem saber a respeito desses fenômenos e do fim dos tempos segundo as Sagradas Escrituras. O furacão Milton vai atingir a Flórida nos próximos minutos. Nesse momento que eu gravo esse vídeo, agora às 22h48 da noite, muito provavelmente o furacão já deve estar atingindo a região da Flórida. Essa tempestade terrível está na categoria 3, com ventos de cerca de 200 km por hora. É algo realmente assustador e nós devemos orar pelas pessoas ali da Flórida por conta dessa situação realmente de terror. O furacão Milton está se aproximando rapidamente da costa centro-oeste da Flórida nesta quarta-feira, dia 9, à noite, como um furacão de categoria 3, com ventos máximos sustentados de cerca de 200 km por hora. O centro da tempestade está localizado apenas a 96 quilômetros a sudoeste de Sarasota, Flórida. Rajadas de vento acima de 90 km por hora já estão ocorrendo ao longo da costa do sudoeste da Flórida. O terrível furacão Milton pode começar a tocar o solo às 8 horas no horário local, 21 horas no horário de Brasília, com as piores condições começando em breve e durando até o início da manhã de quinta-feira, dia 10, ao longo do centro-oeste da Flórida. O furacão Milton se intensificou rapidamente em um nível quase sem precedentes, chegando à terrível categoria 5 devido ao recorrente calor nas águas do Golfo do México. Atualmente, ele está na categoria 3 e teve rota atualizada, podendo chegar à Flórida às 20 horas da noite desta quarta-feira, dia 9, no horário local. Nesse momento em que eu gravo o vídeo, muito provavelmente a tempestade e totalmente o furacão já devem estar acontecendo há um bom tempo. Esse furacão ele deve crescer em tamanho, o que significa que, embora possa diminuir de categoria, seus impactos perigosos serão espalhados por uma área muito maior. O furacão Milton chegou a ser considerado a tempestade mais forte do planeta em 2024, com ventos sustentados de 281 km por hora. Essa terrível catástrofe, ela não acontecia há mais de 100 anos, por incrível que pareça. Não existia um furacão mais poderoso há mais de 100 anos. Esse furacão está sendo o mais poderoso, o mais forte de todos. Recentemente, o furacão Helene atingiu a costa do Golfo da Flórida como uma tempestade e chegou à região de pântanos como furacão de categoria 4. As autoridades estão pedindo aos moradores ainda em recuperação pelos danos do Helene que se retirem ou se preparem para outra tempestade com risco de morte. O furacão Milton tocou o solo na Flórida na noite desta quarta-feira, dia 9, e pode ser um dos piores furacões registrados na Flórida nos últimos 100 anos. Considerado extremamente perigoso, ele foi rebaixado para a categoria 3, de um total de 5, trazendo tempestades, ventos extremos e inundações repentinas potencialmente mortais.
informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, NHC. As informações mostram que o olho do furacão Milton tocou o solo perto de Siesta Key, no condado de Sarasota, ao longo da costa oeste da Flórida, diz o boletim do NHC divulgado às 8h30, locais 21h30 no horário de Brasília. O Milton estava localizado a cerca de 180 quilômetros a sudoeste de Orlando e tinha ventos máximos de 205 quilômetros por hora. Por volta das 8h40, as autoridades locais recomendaram que os moradores evacuem a área imediatamente. Apesar de ter caído de categoria, especialistas afirmam que Milton ainda será um furacão extremamente perigoso e grande, segundo o jornal americano The New York Times. Chuvas intensas, erosão e enchentes são esperadas. As cidades de Tampa e de Sarasota estão exatamente no caminho da tempestade, uma área atingida há 2 semanas pelo furacão Helene, que matou 235 pessoas no sudeste do estado. Milton deve atravessar a Flórida como furacão e se dirigir para o Oceano Atlântico com o centro turístico de Orlando, onde fica o Parque Walt Disney World, em seu caminho. Não é de hoje que esses grandes furacões, que esses tornados, eles destroem muitas e muitas coisas no mundo, principalmente nessa região aí da Flórida. Esses furacões, será que eles são mencionados nos textos sagrados? Essa é uma pergunta que é intrigante e sim, a resposta é sim. A partir de agora, eu estarei falando a respeito dos furacões, destes grandes tornados de ventos destruidores, segundo as Sagradas Escrituras. O que as Sagradas Escrituras têm a falar a respeito destes terríveis tornados de vento? Em primeiro lugar, eu quero ler o livro de Lucas, no capítulo 21, nos versos 7 até o verso 12, que vai dizer o seguinte: Então indagaram de Jesus: Mestre, quando acontecerá tudo isso? E que sinal haverá quando tais eventos estiverem para se cumprir? Esclareceu-lhes Jesus proferindo: Cuidai para que ninguém vos iluda e que ninguém vos engana. Pois muitas pessoas virão em meu nome proclamando: Eu sou o Cristo, e ainda chegou o final dos tempos, a estes não sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e de revoluções, não vos apavoreis, pois é necessário que estes fatos venham primeiro. Contudo, o final dos tempos não ocorrerá em breve. E acrescentou Jesus: Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá muitos lugares enormes, terremotos, epidemias horríveis e devastadoras, falta de alimentos. Então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. Em outras versões bíblicas, aqui está escrito também o seguinte: grandes sinais nos céus. Esses grandes sinais nos céus, ou fenômenos nos céus, basicamente são aí os furacões, tudo que é estranho nos céus, isto é, vários fenômenos estranhos no céu. E isso indica furacões, tornados e outras coisas semelhantes a essas catástrofes aí naturais, a esses fenômenos celestes. Esses versos que eu acabei de ler para todos vocês estão também descritos no livro de Mateus, no capítulo 24, e são denominados aí de o princípio das dores. Quando nós lemos todo esse texto, não tem como nós olharmos para o mundo de 2000 anos, da época de Cristo até aqui. Está acontecendo exatamente o que está descrito em Lucas 21 e também no livro de Mateus, no capítulo 24. Nós estamos no princípio das dores, e tais fenômenos, eles devem acontecer. Tais coisas devem acontecer porque estão profetizadas e elas têm que se cumprir. Quando nós olhamos o texto, e o texto vai nos dizer que haverá fomes em vários lugares, terremotos, epidemias horríveis e devastadoras, faltas de alimento e também fenômenos no céu, não tem como nós não ligarmos com o mundo desde a época de Cristo até os dias atuais. Guerras, rumores de guerras, nações contra nações, isso tudo está cumprindo há muito tempo e está cumprindo muito fortemente nos dias atuais.
A terrível pandemia que o mundo passou é uma grande prova de tudo isso. Além disso, várias e várias guerras no Oriente Médio e também aí na Europa envolvendo a Rússia e a Ucrânia são provas de tudo isso. Mas agora falando a respeito de menções a respeito de furacões e de tornados nos textos bíblicos. A partir de agora eu estarei falando aqui, lendo para todos vocês vários versículos bíblicos que retratam aí furacões, tornados e tempestades terríveis em textos bíblicos. Começando primeiramente com o livro de Jó, capítulo 21, verso 18. Quantas ocorre que eles sejam levados de um lado para o outro como palha ao vento, ou um furacão os arrebata como pó da terra. Livro de Salmos, capítulo 83, verso 15. Assim persegue-os com a tua tempestade e assombra-os com o teu furacão. Provérbios, capítulo 28, verso 3. Um pobre que sobe ao poder e oprime os pobres é como um furacão que chega de súbito, acaba com a plantação e destrói tudo à sua volta. Isaías, capítulo 5, verso 28. As suas flechas são aguçadas e todos os seus arcos retesados. Os cascos dos seus cavalos são duros como rocha, as rodas dos seus carros lembram um furacão. No livro de Isaías, no capítulo 41, no verso 16, vai dizer o seguinte: Tu os ajoelharás, e o vento levará, o furacão os dispersará. Tu te regozijarás em Deus, no Santíssimo de Israel te gloriarás. No livro de Jeremias, no capítulo 4, no verso 13, vai dizer o seguinte: Observai que ele se levanta como nuvens, os seus carros de guerra são como um furacão, e os seus cavalos são mais velozes do que as águas. Pobres de nós, estamos perdidos. No livro de Daniel, no capítulo 11, no verso 40, vai dizer o seguinte: Nos dias do fim, o rei do sul voltará a enfrentá-lo em grande combate, e o rei do norte o atacará com violência de um enorme furacão, com carros, cavaleiros de guerra e mediante poderosa esquadra naval. Ele invadirá muitos países e passará por sobre eles como uma gigantesca inundação. No livro de Atos, no capítulo 27, no versículo 14, é dito o seguinte: Todavia, pouco tempo depois, desencadeou-se contra a ilha uma espécie de furacão, conhecido como vento nordeste. Os textos bíblicos estão repletos de versículos a respeito de furacões, de tornados e de grandes tempestades. Mas para terminar este vídeo, eu gostaria de mencionar aí a narração que é nos dita em Marcos, no capítulo 4, a história que nos é contada neste capítulo, do verso 35 até o verso 41. Esse capítulo e esses versos vão nos mostrar a soberania do poder de Cristo Jesus, que submete até mesmo a tempestade e o mar, e os ventos o obedecem. Eu estarei lendo apenas o verso 38 até o verso 40. Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: Aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou Jesus aos seus discípulos: Por que sois covardes? Ainda não tendes fé? No verso 41, lendo aqui também para todos vocês, os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Vamos orar todos juntos para que esse furacão ele pare e para que esse furacão não destrua tantas pessoas e que Deus proteja as pessoas daquela região no nome de Jesus Cristo. O furacão já até abaixou de nível e isso, apesar de não ser uma notícia tão boa, mas já é uma notícia. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.